O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o programa de repatriação de recursos foi um sucesso. E o governo já faz plano para fazer assim, bom, então peraí, foi um sucesso. Qual é a minha parte dessa grana de impostos, não é, em cima dos ativos que voltaram para o Brasil? Dos 50 bilhões e 900 milhões arrecadados, 38 bilhões ficarão com o governo federal e o restante será dividido entre os estados e municípios. De acordo com o ministro Henrique Meirelles, mais da metade do total que ficará com o governo federal será usada para quitar os chamados restos a pagar, que são a dívida acumulada de outros anos. Ele destacou, no entanto, que os recursos também serão utilizados para garantir o cumprimento da meta fiscal de 2016. O detalhamento da divisão e o destino dos recursos deverá ser feito nesta quinta-feira. Sobre a possibilidade de ocorrer uma nova rodada de repatriação de recursos, o ministro disse que a decisão caberá ao Congresso Nacional, mas sinalizou que a iniciativa seria bem-vinda. Meirelles afirmou que o governo não tem nada contra um novo projeto, já que o primeiro foi um sucesso. Isso poderia encorajar outras pessoas que estavam com medo a aderir e repatriar seus recursos. Bom, para a gente poder entender então como é que faz essa grana, se fica o governo federal, estadual, municipal, o Richard Rittenberg está aqui conosco, nosso comentarista. Boa noite, Richard. Boa noite, Renato, tudo bem? Richard, desses 51, né? 900, 50,8, 51. Como é que eles vão dividir essa grana? Ficou dividido assim, 38,5 bilhões ficou com o governo federal, a União, né? 5 bilhões e meio com os estados e 5,7 bilhões com os municípios. Uma coisa que chamou a atenção é que na divisão dos estados, mais de 70% desses 5,5 bilhões vão para as regiões Norte e Nordeste. Às vezes a gente pensa, vai tudo para o Rio de Janeiro, vai para o Rio Grande do Sul. Também está quebrado. Mais de 70% para as regiões Norte e Nordeste. Então, dessa forma. Mas como é que é? O que acontece? Tem uma metodologia? Tem uma metodologia, não é uma conta simples, é uma fórmula que eles aplicaram para fazer a divisão tanto de estados e municípios, depois de muita briga, né, para cada estado e região, defendendo, quer ficar com mais dinheiro, né, e aí ficou definido isso, mais de 70% vai para a região Norte e Nordeste, e depois você tem uma outra metodologia para definir também a divisão entre os municípios. Então, foi dessa forma e o dinheiro da União já tem o destino certo, né, que é os chamados restos a pagar, que é aquela conta, sabe, que você vai pedalando, né? Deixa para outro ano, depois eu vou liquidando os passivos, ajudar também na meta fiscal. E uma coisa que chamou a atenção é que já querem, né, fazer já a repatriação parte 2 na missão, né? Já fazer a volta, a continuação. E nessa volta já tem até estimativa, né? Eles pretendem arrecadar 30 bilhões de reais no total nessa segunda etapa. Mas essa segunda etapa, Heraldo, é importante a gente falar, tem um limite, assim, um deadline que tem que ser implementado, que é o quê? Tem que ser feito antes de março de 2017. Por quê? Em março de 2017, os organismos internacionais, que eles já estão fazendo um processo de unificação, de compartilhar informações de transações, vai divulgar uma lista e quem tiver o dinheiro de forma origem lícita, mas de forma irregular e uso também ilícito, vai aparecer tudo. Então já não caberia mais uma repatriação. Nós vamos ter a delação do fim do mundo, o negócio do fim do mundo. Agora não vamos ter. E aí tem março também. Aí vamos ter também o fim do sigilo. É como se fosse o fim do sigilo bancário de forma internacional. Obviamente eles fazem isso tentando pegar recursos que financiam organizações terroristas, né, narcotráfico, etc. E outro ponto que é bom a gente sempre martelar é que no caso da repatriação de recursos programa do Brasil, são recursos de origem lícita, tá? O origem ilícita ele não caberia para entrar nesse processo. Outros dados que eu levantei é que a experiência brasileira ela pode ser invejada no mundo, Heraldo. Por quê? Porque se a gente for comparar, por exemplo, com 3 experiências de repatriação de recursos, primeiro, a Indonésia, ela arrecadou o equivalente a 7 bilhões de dólares. Primeiro, vamos converter em dólar também. Tá. O do governo, se a gente converter um dólar 3,20, daria mais ou menos 15 bilhões de dólares. Nossa, o Brasil, 15 bilhões. Agora a Indonésia, 7 bilhões de dólares. 7 bi, metade. Isso. A Índia, 4 bilhões de dólares.
Pô, quanto? E a Alemanha fez um programa parecido em 2005, sabe quanto que arrecadou? Não. Só 900 milhões de euros. Que dá 1 bi e pouco de dólar. Isso. Então você vê que, assim, comparado, né, com outras experiências, a experiência brasileira foi... Agora, o que é que nós temos que os outros não têm? Qual é a nossa astúcia? Onde é que nós botamos a nossa astúcia aí? Aí são diversos fatores que a gente pode levantar, desde a urgência e também essa questão de que a partir de março não tem mais. Assim, tá. Vão divulgar as listas e quem tiver esse recurso, assim, se tem origem lista. Porque já teve uma lista do HSBC, você lembra ou não? Já teve o Panama Papers. Panama Papers botou outro nome de um monte de gente lá. E as instituições financeiras e os organismos internacionais que se esforçam em relação à prevenção e combate à lavagem de dinheiro se unificaram, né, aproveitando o mundo digital e querem unificar tudo. Agora, em tempo real, todo esse compartilhamento de informações que antigamente era inexistente. Então, assim, vai ser um marco, assim, a partir de março. Então, por isso que o senador Romero Jucá, ele foi muito claro e falou, vamos votar logo isso, porque depois de março não dá mais e são 30 bilhões de reais aí que estão em jogo. Ou seja, depois de março o cidadão vai ter que explicar... Aí ele vai ser multado, ele já não tem mais anistia. Essa grana aí? Não tem mais anistia, já não tem mais nada. Então, vão criar essa janela que provavelmente também ela vai ser bem sucedida. E outro dado que fala, para as pessoas terem ideia, compararam com uma CPMF. Foi um sucesso, é uma CPMF? Tá, vamos parar. O governo ganhou 40 bilhões com isso nessa primeira rodada. Se fizer a segunda rodada, a expectativa é mais 30 bilhões, certo? Somando, dão 70 bilhões. Eu fiz um levantamento das concessões e privatizações para 2017. O governo espera arrecadar 24 bilhões. A gente somando toda a repatriação, fase 1, se tiver a fase 2, e mais tudo que vai ser de concessão e privatização, vai dar 94 bilhões. É um montante muito razoável. Só que se a gente for pensar, só os reajustes salariais dos servidores vão custar aos cofres públicos até 2019 100 bilhões. Então, tudo isso só para pagar... Já está comprometido? Então, já está comprometido, só para pagar reajuste que foram concedidos e vão custar aos cofres até 2019. Então, assim, é um esforço tremendo, é um caminho interessante, mas você vê que os recursos, aonde que eles estão sendo destinados? Essa é a questão. Entendo. Quando a gente poderia, por exemplo, pagar parte da dívida... Pagar parte da dívida, para tentar baixar esses juros mais rapidamente. Quando é que é a próxima reunião dos juros, né? Agora vai ser no final do mês, agora no 29 e 30 de novembro. Aqui? Aí a gente vai olhar ali na frente para ver o que vai acontecer. Vai continuar... Esperamos que seja um corte mais agressivo. Ou homeopático, como aconteceu primeiro. Porque a economia, né? Esse corte tímido lembra aquele termo da medicina que chama iatrogenia, né? Iatrogenia, que você está dando um remédio para o paciente, mas o efeito colateral é pior que a doença. Pelo amor de Deus. Então, você manter os juros ou doses homeopáticas, você está fazendo algo muito pior que a própria doença. Então, a gente tem que colocar essa economia para andar, né? Quem que me ensinou isso foi o nosso amigo Taleb, para variar, o Nassim Taleb, do Cisne Negro. Ele gosta de falar de iatrogenia também. Tá bom. Aqui conosco o nosso comentarista, o Richard Rittenberg. Bom, Richard, a taxa de juros lá ficou com 0,25... É um intervalo entre 0,25 e 0,5. Então, 0,25,5. Flutua ali? Isso, fica flutuando, aí eles deixam livre ali, dentro desse intervalo. E a expectativa é que em dezembro, né, estão esperando, que aumente 0,25. Qual é a inflação anual nos Estados Unidos? Está abaixo de 2%. Tanto que o Banco Central americano fala, olha, a gente está esperando que chegue na nossa meta. Eles têm uma meta de chegar a 2%, só que ela está abaixo de 2% ainda ao ano. Então, não conseguiram ainda que a inflação chegasse nessa meta. Mesmo com essa inflação tão baixa, a taxa de juros ainda é negativa. Taxa de juros negativa, que quando a gente desconta a inflação, e os Estados Unidos se junta a dezenas de países aí que estão atuando, aí, operando a política monetária no mundo com taxa de juros negativa. Japão, tem títulos da Alemanha sendo negociados com taxa de juros negativa. E o Brasil, campeão disparado, assim, de taxa de juro real aí. Alta. Porque como a gente vê a expectativa da inflação e a inflação caindo, né? Como o juro ficou meio estável, só caiu um pouquinho, a taxa de juro real aí, se a gente colocar, passa de 8% se a gente considerar. Hein? Então, agora, e por que o capital estrangeiro não veio? Pô, a taxa de juro real de 8%, olha só, por que não veio? Você tem uma série de fatores, né? O capital estrangeiro, de certa forma, ele até surfou bem, até melhor do que os investidores
nacionais, por exemplo, pegou essa alta que a gente viu na Bolsa de Valores. O capital estrangeiro também ele atua negociando ações brasileiras, por exemplo, na Bolsa de Nova York, chama ADR. Então, através da ADR, eu consigo comprar uma ação da Petrobras e da Vale sem precisar trazer o dinheiro para o Brasil e comprar aqui, eu negocio fora. Então, você tem também esses movimentos que tem um volume formidável e também o mercado, ele espera, os investidores esperam para ver, né, alguns avanços em relação à economia brasileira, pegar no tranco, começar as novas sinalizações, as reformas, e aí começa a vir uma enxurrada maior aí de recursos para o Brasil. Tá, porque dinheiro tem, né? Dinheiro tem, assim, acho que o problema do mundo é excesso de liquidez mesmo, porque o juro negativo você vai perdendo, mas você vai ponderando o risco-retorno. Tem realmente uma montanha de dinheiro que pode vir para o Brasil se tiver sinalizações mais concretas da economia, segurança jurídica, regras tributárias. Então, o pessoal ficou um pouco assustado aí nos últimos anos, porque teve muitas mudanças, né? E o Brasil, ele virou o patinho feio, né? E o queridinho é o México. Só que agora, nos últimos tempos, ainda mais o efeito Trump, e o México está virando o patinho feio e o Brasil virou candidato ao queridinho aí para os próximos anos. Obrigado, Richard. Eu que agradeço, Verão. Até a próxima. Muito obrigado. obrigado. Até a próxima. Valeu.